Bom dia, irmãos. Estamos juntos, reunidos, mais um domingo, para louvarmos o nome do nosso Redentor, o nosso maravilhoso Salvador. Convido os irmãos para nós orarmos e nós entregarmos ao Senhor esse momento de culto, de adoração. Vamos pedir, invocar a presença, a direção dele, e que ele fale ao nosso coração com a sua palavra, que a nossa boca, o nosso coração seja preparado para a adoração que ele merece, que ele é digno. Senhor nosso Deus, nós estamos reunidos mais uma vez, juntos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Não fisicamente, mas estamos unidos em espírito, como igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós queremos adorar o teu nome, ó Pai. Queremos te adorar porque o Senhor é digno. Queremos te adorar porque nós fomos criados para isso, Pai. Nós fomos criados para bendizer o teu santo nome. Queremos te adorar pelo que tu és, o Deus soberano, o Deus redentor, o Deus que nos ama, o Deus, o nosso bom pastor que cuida de nós. Ó Deus, se nós chegamos diante de ti rogando para que o Senhor prepare o nosso coração, a nossa mente para esse momento de culto. Nos ajude, ó Deus, apesar de estarmos nos nossos lares, nas nossas casas, no conforto, cada um da sua casa. Prepara o nosso espírito, ó Deus, a nossa disposição, o nosso compromisso, para que possamos nos concentrar, Deus, nesse momento tão especial de adoração, de celebração. Ó Deus, oramos para que o Senhor fale conosco, que o Senhor fortaleça a nossa fé, e que a nossa vida possa ser edificada, Deus, nesse momento, na exposição da Tua palavra. Abre também, ó Deus, os nossos lábios, para que a gente cante ao Senhor com alegria, com entusiasmo, ó Deus, não porque todas as coisas nos vão bem, mas porque nós temos percebido, Deus, ao longo da nossa vida, como o Senhor é bom, como o Senhor cuida de nós, provê o que nós precisamos, e porque nós caminhamos por fé. Nós não caminhamos pelo aquilo que temos visto, por aquilo que sentimos, mas nós caminhamos sabendo que o nosso Deus cuida de nós a despeito de qualquer circunstância e situação. E que essa convicção, ó Deus, nos fortaleça para adorarmos o teu santo nome. Recebe, ó Deus, tudo que nós vamos apresentar a ti, ó Deus, como gratidão e louvor a ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Convido vocês para fazermos a leitura da palavra de Deus. Hoje o nosso culto, ele será guiado pelo Salmo 130. Diz assim a palavra de Deus no Salmo 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Convido a Viviane Prates a fazer a próxima leitura bíblica. Viviane, você nos ouve? Seu microfone está fechado. Meus irmãos, enquanto o Mauro vai nos ajudando aqui, então vou fazer essa leitura e aí a gente tenta convidar a Viviane novamente para fazer a próxima leitura.
Diz assim a palavra de Deus, uma convocação, a nossa resposta à convocação do Senhor. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. A imagem do salmista agora para nós é a imagem de um guarda que está de sentinela. Ele está vigiando, ele está guardando a cidade. E a segurança da cidade depende de uma atenção ao longo da noite, ao longo da madrugada. Qualquer sinal de perigo, ele precisa avisar todo mundo. É um serviço que traz muita atenção, apreensão, e você precisa lutar contra o sono, contra o cansaço e também contra a solidão desse exercício. E o guarda, tudo que ele quer é ver o turno dele acabar e tudo em segurança e paz. Esse é o anseio da alma do sentinela. E aqui o salmista faz essa comparação, esse anseio desse sentinela com o nosso anseio pelo Senhor. Como a nossa alma guarda, como a nossa alma espera na sua palavra, como todo o nosso ser deseja o Senhor. Que seja assim, agora, no culto que nós prestamos a Deus, a nossa expectativa é ouvir a sua palavra, mas também que seja assim todos os dias da nossa vida, separando um tempo para nós meditarmos na bendita palavra do nosso Deus. Próxima leitura do Salmo 130. Viviane, você nos ouve agora? Você consegue fazer a leitura? Mauro, você consegue desbloquear o microfone dela? Meus irmãos, tivemos um probleminha técnico aqui. Então, vou fazer a leitura. Felizmente, vamos perder a participação da Viviane. Diz assim a palavra de Deus na continuação do Salmo 130. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Essa palavra para Israel é a mesma palavra que se aplica para nós, para a sua igreja, para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E vivemos esse tempo de expectativa, né? Esse tempo de tanta restrição, de tanta dificuldade, e a convocação é a mesma. Espere, igreja do Senhor Jesus Cristo. Espere no Senhor. O nosso Deus é um Deus misericordioso. Espere, IPV, no Senhor. Espere no Senhor. Dele vem a nossa salvação. Mas é muito mais do que uma salvação para problemas circunstanciais momentâneos. É uma salvação duradoura e para toda a eternidade, de todas as nossas iniquidades. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Nossa próxima leitura, meus irmãos, do Salmo 130, nós vamos fazer uma leitura e nós vamos nos preparar para um momento de oração em família. Diz assim a palavra de Deus: Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. E é isso que nós encontramos no Senhor. Um Deus paciente, um Deus misericordioso,
um Deus compassivo, um Deus fiel e um Deus que em Jesus Cristo perdoa as nossas iniquidades por amor do seu nome. Vamos ter esse momento precioso, esse momento de oração, em família, oração em casa, aonde você está. Então, agora nós teremos um momento de oração silenciosa daqui, mas onde vocês estão aí, vocês devem orar juntos, tá bom? Vamos ter esse momento, alguns minutinhos, para nós orarmos, buscarmos o perdão de Deus, a presença dele, confessar os nossos pecados. Senhor, contigo está o perdão. Em Jesus Cristo, nós temos o perdão de todos os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor por essa obra tão bendita e maravilhosa. Amém. Aleluia. Meus irmãos, nós vamos louvar o nosso Deus e hoje nós teremos a ajuda do nosso irmão Ezequias e nós vamos louvar o Senhor, porque Ele é bom. Bom dia, irmãos. As misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Ele é fiel. Ele é fiel. Vamos dizer isso para o Senhor? Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos
e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim, pleno perdão das que segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Aleluia. Vamos então ao nosso próximo cântico. O nosso Deus é fiel, Ele é um amigo, né, que está sempre presente, o Deus conosco. E não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor.
pastor. Nós temos agora um momento muito especial. Nós temos conosco aqui Alan e Jordânia, e no nosso momento de comunidade, nós vamos ouvir um testemunho dos nossos amados irmãos. Faz um ano que eles estão no campo, né? Então, fiquem à vontade aqui conosco. Essa imagem do noivo buscando a sua noiva é linda, né? E essa é a imagem do casamento, né? É uma imagem do que Deus está fazendo, né? E Ele voltará para nos buscar. Muito obrigado. Continuamos acompanhando a história de vocês, a história da redenção, a história de Deus, e sentimos que estamos participando com vocês, ainda que distantes. Vocês são muito queridos nossos. Meus irmãos, agora nós restabelecemos de novo a conexão com o Alexandre, com a Viviane. Tivemos um probleminha de conexão, mas graças a Deus ela está restabelecida. E nós temos agora o nosso momento de oração em comunidade. Aí na liturgia que você tem acesso, nós listamos alguns motivos de oração, e o Alexandre vai nos conduzir nesse momento de intercessão. Vamos orar, então? Nosso Deus, nós te damos graças, Senhor, porque mesmo neste momento, Senhor Deus, difícil, o Senhor tem sido misericordioso para conosco. O Senhor tem sido misericordioso com o teu povo, com a tua igreja, Senhor. O Senhor tem nos dado, Senhor Deus, segurança na tua palavra. O Senhor tem nos dado esperança, Senhor. Nós te agradecemos muito, nós te louvamos, Senhor Deus. Nós queremos colocar na tua presença, Senhor, aqueles que estão enfermos, Senhor Deus, nesse momento, passam por um momento difícil, que o Senhor possa abençoá-los, Senhor. Que o Senhor possa abençoar aqueles também que estão, Senhor Deus, enlutados, aqueles que tiveram mortes na família, amigos, conhecidos, Senhor Deus. Que o Senhor possa confortá-los nesse momento, Senhor Deus, em nome de Jesus. Ó, Senhor, nós também queremos, Senhor Deus, colocar na tua presença agora aquelas pessoas, Senhor Deus, que têm passado dificuldades, Senhor Deus, nessa pandemia. Às vezes muitos perderam o emprego, muitos, Senhor Deus, estão com seus negócios afetados, muitos passando, Senhor Deus, muitas dificuldades que às vezes nós nem sabemos. Aqueles também, Senhor Deus, que são vulneráveis, Senhor Deus, crianças, aquelas famílias, Senhor Deus, que às vezes, Senhor Deus, já estavam em situação difícil antes dessa pandemia, agora se agravou, Senhor Deus. Que o Senhor possa ter misericórdia dessas pessoas, que o Senhor possa nos usar, possa usar a tua igreja, Senhor Deus, para ajudá-los, Senhor Deus, nesse momento difícil, Senhor. Ó, Senhor Deus, nós queremos também colocar na tua presença, Senhor Deus, as nossas autoridades, Senhor Deus, sejam elas municipais, ou nacionais, ou mesmo, Senhor Deus, aquelas pessoas que têm responsabilidades, às vezes até internacionais, Senhor Deus. Que o coração dessas pessoas possa ser, Senhor Deus, quebrantado, e que elas possam, Senhor Deus, as suas decisões serem tomadas, Senhor Deus, debaixo da tua palavra, Senhor Deus, que o coração delas possa ter temor neste momento, Senhor Deus. Nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor pode alcançar, que o Senhor pode chegar, Senhor Deus, a qualquer coração. Que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor Deus, nesse momento, Senhor Deus, do nosso planeta, Senhor Deus, que passa por um momento tão difícil. Nós queremos colocar na tua presença também, Senhor Deus, aqueles esforços, Senhor Deus, que têm sido feitos, de Senhor Deus, uma vacina, um remédio eficaz, e que vários locais, vários países, várias entidades têm trabalhado nisso. Nós te pedimos, Senhor Deus, nós sabemos que todo o progresso se dá, Senhor Deus, mediante a tua vontade, mediante o teu querer, a tua permissão. Nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa direcionar, que o Senhor possa, Senhor Deus, facilitar, Senhor Deus, o caminho dessas pesquisas, Senhor Deus, em nome de Jesus.
nós possamos, Senhor Deus, ter um remédio, uma vacina, para que possamos, Senhor Deus, quem sabe voltar, Senhor Deus, às atividades presenciais, Senhor Deus, que nós sentimos tanta falta, Senhor Deus, o culto com os irmãos, seja o trabalho, seja as outras atividades, Senhor Deus. Afinal de contas, Senhor Deus, o Senhor criou o ser humano, Senhor Deus, para uma vida social, para uma vida compartilhada, Senhor Deus. Nós sentimos falta, sim, Senhor Deus, das pessoas, dos familiares, dos irmãos, dos colegas, das pessoas em geral, Senhor. Nós queríamos também, Senhor Deus, pedir que o Senhor possa, Senhor Deus, continuar usando a Tua igreja, Senhor Deus, e os meios necessários para que a Tua palavra, Senhor Deus, as boas novas, Senhor Deus, cheguem aos locais mais difíceis, aos locais mais fechados, aqueles países ou regiões, Senhor Deus, que são muito contrários ao Evangelho, que chegue, Senhor Deus, no meio, Senhor Deus, das regiões mais remotas, que possa chegar, Senhor Deus, a Tua palavra, o Teu Evangelho, Senhor Deus. Esse tesouro, essa maravilha, Senhor Deus, que muda tanto, Senhor Deus, muda tanto a vida das pessoas, Senhor Deus, muda a vida das pessoas, das cidades, muda toda a vida, Senhor Deus. Que o Senhor possa ter misericórdia nesse sentido, Senhor Deus, possa permitir isso, Senhor Deus. Nós, Senhor Deus, te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor Deus, o Senhor tem sido bondoso e misericordioso. Nós oramos agora, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, um motivo de louvor que não saiu ainda a nossa comunicação oficial, mas a irmã Iraci entrou em contato com um dos nossos presbíteros essa semana e ela relatou com muito entusiasmo, com muita alegria, gratidão a Deus, que o seu filho Keller, nós oramos muito por ele nesse último ano, ele estava com uma luta contra o câncer e ele está completamente curado do câncer. E nós louvamos a Deus por isso, por esse livramento. Ele teve uma filhinha recentemente, se eu não me engano o nome dela é Sara, e tem um vídeo muito legal da igreja que ele frequenta, uma igreja nos Estados Unidos, onde ele reside, ele apresentando a filhinha dele e dando um testemunho, louvando a Deus por essa vitória, por essa bênção, por essa cura. Então, nós queremos compartilhar com os irmãos essa excelente notícia, muito preciosa. E depois eu mando para vocês esse videozinho tão bonito. Ele está falando inglês, né? Talvez muitos de nós tenhamos dificuldade de entender, mas a gente pode ver esse momento tão alegre, tão feliz e exaltar o nosso Deus. Ele é maravilhoso. Antes de chamar o pregador, eu quero mostrar uma foto para vocês, tá bom? Então, olhem só essa foto aqui, vamos ver se vocês identificam o nosso pregador de hoje. Convido, então, o pastor Ângelo, ele que vai nos trazer hoje a palavra de Deus. Você só clica aqui depois. Tá. Irmãos, um bom dia. Deus abençoe cada um dos que estão conectados aqui hoje no Zoom, daqueles que estão assistindo também pelo Facebook, estão assistindo pelo YouTube. O meu bom dia. Que Deus te dê um domingo abençoado. Eu quis mostrar essa foto aí, não é para mostrar que eu estou mais novo, porque todo mundo está vendo que eu estou, né? Estava bem jovenzinho, era um menino, né? Olha aí. A única coisa semelhante, né, que tem nessa foto parecendo que essa foto nós estávamos em quarentena, né? Porque quem tirou essa foto, não me lembro quem tirou, focou só eu e esse irmãozinho aqui. Eu acho que ele era presbítero na igreja presbiteriana de Ponte Nova. E essa foto está acontecendo na Sala Ásia do SEM. Foi a segunda reunião do presbitério Zona da Mata Norte, lá no SEM. Nós estávamos começando o presbitério tinha sido organizado em outubro, e nesse dia, foi um dia muito importante, foi dia 4 de dezembro de 1993.
e eu estava aí pregando o sermão que seria examinado para minha possível ordenação ao ministério. Se eu fosse ordenado, e graças a Deus fui, eu fui o primeiro pastor ordenado do nosso presbitério. O primeiro. E por que eu estou focando nisso? Porque o texto que eu estava pregando aí nesse dia, no dia 4 de dezembro de 1993, é o mesmo texto que eu vou pregar hoje aqui para os irmãos. Então, qual é a conexão disso? Que, de fato, esse texto ele tem muito a ver com a minha história, tem muito a ver com a minha vida, né? Então, foi muito interessante isso para mim. E hoje, essa semana, orando a Deus para saber qual sermão eu pregava, vários textos veio no meu coração, mas o que aquietou meu coração foi esse texto. Então, eu quero compartilhar com os irmãos aqui, e eu tenho que falar um negócio com os irmãos aqui. Eu sei que muitos não gostam de ouvir isso, mas eu faço com muito temor, e dizendo o seguinte, que esse texto tem tanto a ver com a minha história de vida e com a minha caminhada, que eu lá em casa, nos meus arquivos, eu tenho lá uma pasta dando as orientações quando eu partir, quando eu morrer, né? Aí, essa semana, eu resolvi ir lá na minha pasta e acrescentei lá na minha lista, no meu velório, por favor, preguem esse texto. Então, é estranho, né? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Aí eu quero avisar, o Pedro está do meu lado aqui, dando risada aqui, e o Ezequias também, mas eu quero avisar o Pedro que, quem sabe, vai ser ele que vai fazer o meu velório, né? Então, Pedro, você, por favor, viu? Não esqueça desse texto. Hebreus, capítulo 12, versículo de 1 a 3. O Jônio também, né? Não sei se o Jônio vai sei lá, né? Talvez o Jônio participe também, mas fica aí a dica, viu? Já está lá na minha pasta. Se minha família pegar essa pasta antes de vocês, eles vão ver lá, né? Que eu tenho todas as orientações nessa pasta. Onde está a senha disso, né? Aí acrescentei mais um texto lá. Hebreus, irmãos, capítulo 12. Aqui. Hebreus, capítulo 12, então. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Irmãos, eu sempre usei na introdução desse sermão, nos anos 90, eu sempre usei a tradicional corrida de São Silvestre, que acontece todo o final de ano, último dia do ano, 8 horas da manhã, começa na Avenida Paulista e termina na Avenida Paulista. E no ano de 2019 agora, foi a 95ª edição da São Silvestre. E, de fato, é uma festa maravilhosa, né? Vai lá, é uma festa maravilhosa e com destaque internacional. É uma prova que vem corredores do mundo inteiro, vem os profissionais, mas acaba sendo uma festa do povo também e tudo mais. E eu quero, então, mostrar para vocês aqui, o Pedro Paulo vai focar, só para a gente introduzir isso com a corrida de São Silvestre, porque o texto estava falando de uma corrida.
a última edição, a chegada da última edição da corrida de São Silvestre. Olha para vocês verem. Já é a Avenida Paulista. Irmãos, vejam que espetáculo, né, de chegada. Que corrida maravilhosa. Eu tive a oportunidade, em 2014, participar dessa corrida com meu filho Matheus. São 15 quilômetros apenas, mas é um percurso muito pesado, porque tem as subidas e descidas. E você percebe como que é interessante essa questão da corrida. O pesado da corrida de São Silvestre é a chegada, porque a última parte, o último quilômetro da corrida é a Brigadeiro Luiz Antônio. E tem mais ou menos, ela é 1 quilômetro de subida. Então, depois de você fazer 14 quilômetros, você tem que subir 1 quilômetro. Ela acaba, é difícil demais. Então, quando esses dois corredores aí estão chegando, eles estão fazendo a curvinha, saindo da Brigadeira, entrando na Avenida Paulista, para chegar na reta final. Para chegar lá na linha, né, de chegada. E olha que o menino da frente, ele é da Uganda, eu não sei pronunciar o nome dele, ele vinha tranquilo, ele mirava, e para ele estava como certo a vitória, né? Mas um menino de 19 anos, então eu acredito que faltou para ele a experiência, e o de trás, o Kendi, acabou ultrapassando na linha de chegada, ou seja, a corrida ela termina quando passa a linha de chegada. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler fala também dessa corrida, fala de uma corrida. Corramos. O capítulo 11 nos é apresentado uma lista de homens e mulheres que estiveram também na corrida. Interessante que esse capítulo 11, não sei onde que o pessoal arrumou isso, mas eu fui lá olhar na minha Bíblia, achando que fosse algum título da Bíblia, mas não é. As pessoas gostam de falar do capítulo 11 como os heróis da fé. Eu não gosto dessa questão dos heróis da fé, porque parece que foca o homem, foca a pessoa, heróis da fé. E não existe heróis da fé. Então, mas esses homens e mulheres do capítulo 11, eles venceram a corrida, mesmo diante de tanto sofrimento, mas não houve méritos neles, não houve nenhum mérito. E o capítulo 12 começa falando desses homens, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Então, que testemunhas são essas? São as testemunhas do capítulo 11, né? E eles estão dizendo exatamente isso, que estiveram na corrida. E eles são os exemplos, né? Eles são a nossa referência para que nós possamos estar nessa corrida também. Estiveram, ou seja, o que o texto está passando para nós, o texto do capítulo 12, está dizendo exatamente isso. Eles estiveram na corrida. E pela graça de Deus, tão somente pela graça de Deus, eles chegaram,
visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Então, vem aí o portanto, do capítulo 12, né? Começa portanto. É uma conjunção que liga os dois capítulos em um mesmo assunto, em um único assunto. Os irmãos que já passaram pela corrida, não foram nenhum heróis da fé, venceram porque Deus lhes concederam a vitória. Somente isso. Devemos, então, o que o autor aos Hebreus está nos dizendo, está nos falando, é isso. Devemos perceber que nós agora, a igreja dos nossos dias, a igreja depois das testemunhas do capítulo 11, são os corredores, nós somos os corredores, nós, pela graça de Deus, fomos incluídos nessa corrida, a carreira cristã, a vida de fé, a vida da esperança. E é isso que o autor está dizendo, que da mesma forma que eles correram e foram vitoriosos pela graça de Deus, nós também devemos participar dessa corrida com o mesmo entusiasmo com os quais eles participaram da corrida. E como que nós podemos, qual que é a proposta do texto? Qual é o ensinamento do texto? Com entusiasmo, com alegria, né? Essa corrida da fé. Em primeiro lugar, diz o texto que nós devemos correr com perseverança. Corramos com perseverança. E é isso que o texto está dizendo. Os irmãos do capítulo 11, eles correram com perseverança, por isso que o autor está usando a palavra perseverança. Corram com perseverança. Agora, é interessante que o texto, ele vai dizer para nós alguma coisa muito boa, porque ele tá dentro do contexto da corrida, ele está usando essa figura da corrida para falar da nossa fé, falar da nossa corrida. Corramos com perseverança. Aí é interessante que ele vai falar alguma coisa muito boa para nós. Primeiro, como ele está falando de uma corrida, ele vira e fala assim, desembaraçando-nos de todo o peso. O que é isso? Nós olhamos aí o vídeo aí da Avenida Paulista, da São Silvestre, nós percebemos aqueles corredores lá, correndo com o mínimo de roupa. Se você pegar o tênis daqueles corredores lá, eles pesam o mínimo possível. Ninguém sai de bota para correr, né? Ninguém sai com a calça jeans para correr. Então, ou seja, nenhum corredor ele entra numa pista com excesso de coisas. E vocês não sabem o que é correr com excesso. É horrível correr com excesso. Eu tenho participado de algumas corridas na nossa região, fora da nossa região, como eu disse, eu fui na São Silvestre em 2014. Aí, recentemente, eu fui fazer uma corrida que é tradicional. É todo ano, dia 12 de outubro, acontece lá em Ouro Preto. É o percurso de Ouro Preto até Mariana. Dá 12 quilômetros. Um percurso muito tranquilo, mas eu não tinha onde guardar minhas coisas. Eu tinha uma bolsinha do lado, e eu fiquei com medo de guardar em algum lugar, né, e sumir e tal. Eu acabei correndo com aquela corrida, mesmo porque depois que você chega em Mariana, você já acabou a corrida. Então, o que eu fiz? Eu corri com aquela bolsinha do meu lado. Foi a coisa pior que aconteceu na minha corrida. Aquela bolsinha ficava batendo aqui o tempo todo e eu tinha que ficar preocupado com aquilo. Então, eu só estou mostrando o seguinte, a ideia do texto é a seguinte, corredor, ele tem que tirar o excesso do peso. Nenhum corredor que quer ganhar uma competição ou chegar, ele tem que tirar os excessos do peso, né? As roupas excessivas. E na vida espiritual, irmãos, nós precisamos fazer a mesma coisa. Nós não podemos andar na vida espiritual com Cristo carregando pesos. Aí eu listei aqui uma série de pesos que às vezes pode fazer parte da minha vida, faz da sua, faz de todos nós. E nós temos que nos desvencilhar deles,
né? Por exemplo, eu coloquei aqui alguns exemplos, por exemplo, peso da dúvida. Nós não podemos caminhar na vida cristã com dúvidas, né? A dúvida ela pode vir momentaneamente, mas ela não pode persistir no nosso coração. Nós precisamos, de alguma maneira, desvencilhar, porque a pior coisa que tem é dúvida, né? E tem pessoas que vivem com dúvidas. Eu sou crente mesmo, eu não sei se eu sou crente, eu não sei se eu sou cristão. Será que eu devo participar da igreja ou não devo participar da igreja? Então, dúvidas e dúvidas, né? Tem pessoas que têm dúvida eternamente e ficam só questionando: será que eu sou salvo em Cristo mesmo? Né? Será que Jesus Cristo me salvou? Será que um dia eu conheci o Evangelho? Fica eternamente com dúvidas. Então, o peso do orgulho, né? Nossa, tem pessoas que são orgulhosas, precisa tirar o peso do orgulho, né? O peso da preguiça. Tem pessoas que, nossa, não tem como, são preguiçosos por natureza, né? Não tem disposição para nada. Então, tira o peso da preguiça, avance, né? Avance. Agora, engraçado, tem o peso aqui, e eu falo que nós precisamos orar a Deus sobre esse peso, é o peso da chatice, né? Tem pessoas que são chatas, né? São péssimos maridos, são chatos como maridos, chatos como pai, implicam com tudo. É horrível isso. Eu fico pensando que tem hora que você deixa de ir na casa de alguém porque você não aguenta mais a chatice do camarada. Então, deixa o peso da chatice, peça a Deus para tirar isso do seu coração. Você está sempre com aquela vontade de implicar com alguém. A Bíblia fala que nós temos que procurar e viver em paz com os outros, e não ficar aí sempre buscando um negócio para reclamar, para falar. Então, irmãos, o peso da chatice, o peso da murmuração. Tem pessoas que vivem para murmurar, né? Isso é horrível. Eu não aguento viver perto de pessoas que murmuram, não aguento mesmo. Pessoas que ficam toda hora, nada é bom para ele, tudo está ruim, né? Você vai conversar, você está achando que você está falando alguma coisa boa para ele, daí um bocadinho ele vem com uma coisa que, nossa vida. Então, irmãos, peso do passado, tem pessoas que vivem no passado, já viu isso? Eu só fico olhando o passado. Eu sou assim porque o meu pai me criou assim. Eu sou assim porque minha mãe me tratou tão mal. E vive isso o resto da vida, né? Por favor, meus queridos irmãos, corramos com perseverança, mas para corrermos com perseverança, nós precisamos desvencilhar dos pesos próprios que nós temos por natureza, né? Mesmo que você não consiga desvencilhar de tudo de uma vez, vai desvencilhando, né? Vai desvencilhando daquilo que você vai percebendo na sua vida, né? Então, e tantos pesos, né? Tantos pesos. Tem pessoas que são vítima de tudo. Sempre ele é a vítima. Ele é tão bonzinho que ele é vítima, ele não fez nada de errado, só, né, eternamente vítima das coisas. Tira esse peso também. Então, meus queridos, nesta manhã, a minha proposta para nós e para a igreja é que nós corramos com perseverança, desembaraçando-nos do peso. Por favor, qual é o peso que está excessivo em você, que está te atrapalhando? Peça a Deus, ore a Deus: Senhor, eu quero sair desse peso. Eu não quero viver esse peso, Senhor. Mas é engraçado que uma outra coisa que o autor aqui fala, né, nessa questão de correr com perseverança, ele diz que nós devemos desembaraçar-nos do pecado. Peso e pecado, meus queridos, não combinam na vida do corredor. Não combinam. Vai impedir de alcançar o alvo. E pecado, no contexto aqui da carta, como ele está falando de desembaraçar do pecado, é aquilo que vai enredar e impedir o corredor. É o que vai fazer o corredor cair. É algo que vai enroscar nos pés. Interessante, né? Quando eu fui criança, eu acho que você também foi, né? Então, eu era da zona rural, estudava lá numa escola, e a escola era muito legal. Inclusive, há um tempo atrás, eu fiz questão de ir lá visitar essa escola. Fiquei muito triste no meu coração, porque quando eu cheguei lá, ela estava toda depredada, no mato,
uma escola que já passou pessoas por lá. Nossa vida, eu fiquei tão triste com aquilo. Mas lá na minha escola tinha uma brincadeira, sempre em alguns momentos do ano fazia uma brincadeira, e eu lembro disso que eu participava, que era a corrida do saco. Não sei se você já correu da corrida do saco. Corrida do saco é você entrar dentro você faz uma fila assim, do ao redor, você entra dentro do saco e você tem que correr dentro do saco. Gente, aquilo lá é impossível. E ganha quem chega lá. Só que é o seguinte, o saco enrola em você e você cai. Aí você tem que levantar, arrumar o saco de novo. Então, meus queridos, o pecado é isso na vida do corredor, e nós temos que tratar seriamente, nós precisamos afastar o pecado da nossa vida. E eu quero dizer o seguinte, o texto não está falando, pode ser um pecado habitual, mas pode ser pecado em todas as suas formas. Aí eu citei alguns exemplos aqui de pecado que nós temos que nos desembaraçarmos dele. O pecado na vida do cristão, ele é horrível, irmãos. Ele é horrível. Pecado da soberba, né? Pessoas que são soberbas. Precisamos desembaraçar. Não pode haver espaço no coração do cristão para soberba, né? Nariz em pé, né? Não conversa com ninguém, não fala com ninguém, acha que é o melhor de todos. Não pode. Agora, o pecado da ganância, meus queridos irmãos, eu acho que eu preciso dar uma falada nisso aqui, não quero focar, isso não é o assunto, mas nós precisamos desencilhar do pecado que acaba com os nossos dias, destrói os nossos dias, é o pecado da sexualidade, do sexo, né? Então, não precisamos parar com isso, precisamos desencilhar disso. Tem pessoas que só ficam focando isso na sua vida. Tudo é isso, tudo é sexo. E nós temos aí, né, nossa, tudo para fomentar isso, ou seja, a fome com vontade de comer. E o cristão precisa sair fora disso, irmãos. Pecado da cobiça, né? Então, então é isso, irmãos, corramos com perseverança, e para corrermos com perseverança nós temos que desvencilharmos desses pesos, desses pecados que querem destruir. E eu confesso que muitas vezes perseverança, irmãos, não é algo fácil. Às vezes sermos perseverantes em algumas áreas é muito difícil. E eu confesso que a perseverança, ela precisa da graça de Deus. Quem dá a perseverança é Deus, e nós perseveramos é porque Deus tem sido misericordioso conosco. Nem sempre. E eu confesso que em alguns momentos da vida, no meu ministério, na vida, eu tive vontade de desistir, tá, sabe? Não foi fácil. Já tive vontade de desistir do ministério, e de parar com tudo. Já tive vontade de desistir da vida, né? Mas Deus tem sido misericordioso. Eu não sei, talvez você está me ouvindo aí hoje, e talvez essa seja a sua situação, e você às vezes está com vontade de desistir, mas eu vou dizer para você, o que a palavra de Deus está dizendo para nós hoje, aqui hoje, é o seguinte: olha, eu tenho uma lista de testemunhas que não foi fácil para eles também, mas que eles perseveraram. Ou seja, o autor aos Hebreus não está falando, não está julgando algo no ar, ele está dando exemplos para nós. Exemplos de que a perseverança funcionou na vida deles e vai funcionar na nossa também. E é isso que eu tenho experimentado, porque à medida que eu persevero, que eu não desisto, Deus vai descortinando o melhor da vida, vai me dando a grande oportunidade, né, de enxergar a vida de uma maneira melhor. É isso que eu vejo, é assim que eu vejo a vida cristã. Eu fiquei pensando essa semana, quando eu estava pensando nisso, eu fiquei falando, caramba, se eu desistisse alguns anos atrás, né, da minha vida, eu não teria tido a oportunidade de estar do lado do Pedro aqui. E outro dia a mãe dele, a Maria José, mandou uma mensagem para mim, pastor, eu sou grato a Deus, porque o senhor participou da licenciatura do Pedro e participou do cajado do Pedro, do Danciri. Eu participei da ordenação também. Então, já pensou se eu tivesse desistido? Eu não teria tido esse privilégio de ter esse irmão do meu lado aqui, não é? Eu não tinha, eu teria acabado com tudo muito antes. Então, meus queridos, eu não tinha oportunidade, por exemplo, que bênção! Eu não teria tido a oportunidade, talvez, se eu tivesse acabado com a minha vida, em alguns momentos que eu fiquei tão chateado com a vida.
eu não teria tido a oportunidade de ser avô. E hoje, graças a Deus, já tem uma menina, uma netinha com quase 3 anos e vai chegar mais 2. Olha que bênção é a vida, que alegria, que satisfação. Então, meus queridos irmãos, mas a maior perseverança que eu busco ela e que eu alcanço ela, que eu quero chegar lá no topo, meus irmãos, é a perseverança de chegarmos lá, ser fiel até a morte da tia e a coroa da vida. Essa é a perseverança maior pela qual nós temos que lutar por ela. Corramos com perseverança, diz o texto, mas corramos olhando para Jesus. Não perca de vista, meus irmãos, a Jesus Cristo. Ele perseverou até o fim. Ele é o maior exemplo para nós de perseverança. Ele tinha todas as circunstâncias para desistir. E ele mesmo está nos chamando hoje, está desafiando os nossos corações para que nós olhemos para ele. Olhem para Jesus, olhando firmemente para Jesus, diz o texto. Agora, meus queridos irmãos, eu quero trazer uma palavra para você, que não é olhar para Jesus, né, como se Jesus fosse um guru, como se Jesus, eu vou olhar para ele, tipo aquela pessoa que está querendo alguma coisa, né? Vou olhar para ele que ele vai me dar. Já viu isso? Tem pessoas que ficam assim, com o olhar você sabe que ele está querendo já alguma coisa, você fica até sem graça com ele, né? Mas Jesus não é isso, Jesus está me chamando para olhar para ele, está nos chamando para olhar para ele, porque ele é autor da minha fé. Não existe outro. Ele é o consumador da minha fé. Ou seja, Jesus está totalmente interagido comigo, totalmente cúmplice comigo. Eu sou cúmplice com ele, porque ele é autor e consumador da fé. Irmãos, e o texto diz que Jesus tinha a alegria antecipada de estar à destra de Deus. Você sabe o que é isso aqui, irmãos? Jesus ele vislumbrava a destra de Deus. É mais ou menos aquela história, né? Você está doido para fazer alguma coisa que você gosta. Mas antes tem o dever a ser cumprido. Mais ou menos aquela questão, a criança está doida para brincar. Ele já volta da escola, por exemplo, não é agora que a gente está em pandemia, ninguém está voltando da escola, né? Mas volta doido para chegar em casa para poder pegar o brinquedo preferido dele. Aí a mamãe e o papai, primeiro o dever. É isso que Jesus está dizendo, em troca da alegria que ele estava antecipada de estar ao trono de Deus. Primeiro Jesus cumpriu o seu dever para nós. Jesus não pulou, não escapou, ele não tirou o seu corpo fora. É isso que ele está dizendo para nós. Né? E então ele cumpriu, diz o texto, suportou a cruz. É isso que Jesus cumpriu. Irmãos, eu quero dizer para você que a cruz era algo vergonhoso. Era vergonhosa a cruz. Você sabe, eu vou dizer para vocês, a cruz, irmãos, era destinada aos escravos e criminosos. A cruz era uma experiência imprópria aos civilizados. A crucificação, meus queridos irmãos, se você quer saber, a crucificação era uma tortura. Mas Jesus suportou a cruz. Eu vou te falar por que a cruz era uma tortura. Primeiro, imagina os seus pés e mãos pregados. Você já pensou numa possibilidade dessa? O que os pés e as mãos pregados diz para você? Está dizendo, irmãos, que o seu corpo fica imóvel. Você consegue ficar imóvel? Mas é isso que Jesus está dizendo quando fala que ele suportou a cruz. Ele foi uma pessoa que ficou imóvel. E quer ouvir mais alguma coisa sobre a cruz? Quando fala que o texto fala que Jesus suportou a cruz, e ele está dizendo, olhem para mim. Não tinha, irmãos, a pessoa imóvel, que foi a situação de Jesus na cruz, ele não tinha como proteger do frio. Você sabe o que é sentir frio? Você sabe o que é você querer puxar uma coberta para aquecer o seu corpo e você não tem como, porque suas mãos, os seus pés estão pregados, você não tem como buscar o cobertor, nem com o pé você tem condições.
Você sabe o que é você querer ir para debaixo de uma sombra na hora do calor e você não conseguir porque você tem os seus pés e mãos imóveis? Você sabe, irmãos, o que é um inseto rondando na sua cara? A pior coisa que tem é você ter um mosquitinho, né? Toda hora você tem que ficar fazendo isso. Agora, só que Jesus não tinha nem como espantar os insetos, porque ele não tinha mão para espantar. Ele não tinha suas mãos livres. E o caso de Jesus era mais sério, porque o odor do sangue chamavam os insetos. É isso que o texto está dizendo quando fala que ele suportou a cruz. E o texto fala que Jesus não fez caso da ignomínia, da vergonha envolvida no ato, irmãos. Por uma pessoa séria que nem Jesus. Morte degradante é a morte de cruz. Primeiro, a vítima ficava despida, nua. Ou segunda coisa, isso é a vergonha. Jesus não fez caso da ignomínia. Ele era capaz, eu fico pensando nisso, que foi isso para Jesus? Ele foi incapaz de cuidar das suas necessidades corporais. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é você ter vontade de ir no banheiro e você não pode ir? Foi isso que Jesus suportou, meus queridos. Mas, no entanto, Jesus não se esquivou de fazer o que sabia ser a vontade de Deus. E o texto está hoje aqui nos chamando para olharmos para Jesus. Olhem firmemente para Jesus. Meus queridos irmãos, se é isso que o texto está dizendo, se você acha que está sofrendo, e eu acredito que você está sofrendo, tem muitos hoje no Brasil sofrendo, pessoas chegadas nossas estão sofrendo. Eu não estou dizendo que não estão. Tem muitas pessoas chorando hoje a morte dos seus queridos. Tem muitas pessoas no leito da enfermidade, estão no estado terminal. Tem pessoas que estão na cadeira de roda e nunca mais vão andar. Tem pessoas perdendo seus filhos. Tem pessoas chorando amargamente hoje pelo Brasil e nós temos que chorar com eles. Mas o que o texto está dizendo é que o nosso Senhor, Ele sabe o que é dor, Ele sabe o que é sofrer. Então, irmãos, Jesus é o nosso exemplo. É interessante que todo corredor, né? Todo corredor, nós vimos no videozinho que eu passei da chegada a São Silvestre, ele foca uma meta. Ele tem uma meta. E é interessante que o Kingsley, que ganhou a corrida, nos passos finais, né? Nos últimos metros, após a corrida, ele diz o seguinte: fui vendo a linha de chegada se aproximando e não desisti em nenhum momento. Desde o começo, acreditei que poderia vencer. É a linha de chegada, é a meta, irmãos. É a minha meta que faz a diferença. Qual é a meta que eu tenho? Qual é a meta? Qual é a meta? Nossa meta como cristão é essa. Foca Jesus. Ele é a nossa meta. Ele é o nosso maior motivador para continuarmos a corrida. Corramos com perseverança, corramos olhando para Jesus, mas corramos considerando os sofrimentos de Jesus. Considerai, o versículo 3, considerai atentamente o quê? Há uma ênfase em suportar no versículo 2 e no versículo 3. Suportou a cruz, suportou a oposição dos pecadores. Os corredores devem suportar os obstáculos do percurso. É interessante, né? Eu tenho já alguns anos, eu faço todo final de ano, no segundo final de semana de dezembro, eu faço a volta da Pampulha.
tenho participado anualmente dessa tradicional festa também lá em Belo Horizonte. Irmãos, aí quando eu falo para algumas pessoas, né? Eu vou fazer a volta da Pampulha, a Pampulha são 18 quilômetros. Aí as pessoas dizem, nossa, 18, caramba, o senhor aguenta. Meus queridos irmãos, não existe nada de mágico em correr. O seu corpo não corre sozinho, não, em movimento. Você tem que pôr o seu corpo em movimento para correr. Você está achando que aqueles homens chegaram no final ali na São Silvestre? Que maravilha, né? O que aqueles homens sofreram durante a corrida, meus queridos irmãos? É dor, mas suportam. Né? Suportam a corrida. Né? Eu lembro que quando o Ayrton Senna era vivo, né? Eu participava de todas as corridas, eu não perdi as corridas do Ayrton Senna. Eu lembro que o Ayrton Senna ganhou uma corrida uma vez no Rio de Janeiro, irmãos. Ele chegou duro dentro lá do seu pequenininho lá do carro lá. Sabe por quê? Porque durante a corrida, as suas marchas, ele foi perdendo as marchas. Teve um momento que ele teve que dirigir com uma marcha só, numa posição só dentro do seu... Como é que chama lá? É cockpit, o Pedro está falando aqui. Então, mas ele chegou duro, mas chega. É isso, irmãos, que os corredores têm que suportar os percursos, não é diferente para nós. Considerem a Jesus em suas experiências. Olha para você ver. Olha as experiências de Jesus. Foi violentamente antagonizado em suas palavras. Suas reivindicações foram ridicularizadas. Considerem seus sofrimentos. Ele passou por tudo isso. Mas a crucificação em si, irmãos, a crucificação de Jesus foi um flagelo. Você sabe o que é um flagelo? Vou te contar. Primeiro, a vítima era amarrada em cima de um pilar, de joelho. E pensa num pilar e põe você ali em cima de joelho amarrado. O que acontecia? As suas costas, as costas, as nádegas e as pernas ficavam expostas. Eu imagino, você ficar de cócoras, muitos já não aguentam mais. Né? Imagina, essa era a posição de Jesus, de cócoras. Você sabe o que é de cócoras? É de cócoras mesmo, amarrado. Agora, não pense você que ficar de cócoras para Jesus era só ficar lá. Né? Não! Tinham 2 escravos. E eles chamavam os escravos, não era à toa, não. É porque os escravos tinham que obedecer o que eles mandavam os escravos fazer. Então, Jesus amarrado em cima de um pilar, de cócoras, e vinham 2 escravos, cada um, meus queridos irmãos, pegava um chicote com tiras de couro. E você sabe o que tinha na ponta das tiras de couro? Tinha lascas de osso. Isso era o flagelo. Nas pontas. E como os escravos tinham que obedecer, eles batiam, mas batiam com toda a força. Com toda a força. E você sabe qual era o objetivo do flagelo? O objetivo do flagelo era dilacerar. Você sabe o que é dilacerar? É cortar, é retalhar, é despedaçar, é espedaçar, é cortar a carne. Isso era o flagelo, e Jesus suportou isso. Considerem a Jesus. A pele era para dilacerar a pele. Você imagina a pele do corpo de Jesus? Imagina os nervos. Você sabe o que é sentir dor em nervo? Os músculos. As correias, irmãos, das tiras. Elas enrolavam em volta do corpo. E aquilo travava com aqueles ossos entrando no corpo de Jesus. E aquilo cortava os peitos, cortavam as costas. É interessante, né, que nós vimos um filme aí de Mel Gibson, né, sobre o sofrimento de Jesus, sobre os últimos dias de Jesus na crucificação, e realmente o Mel Gibson foi feliz. Ele acompanhou bem esse processo. Mas acredito que o Mel Gibson chegou perto do sofrimento de Jesus. Acredito que foi muito mais do que ele apresentou no seu filme, na sua ficção. Então, irmãos, o flagelo era para matar ou era para deixar aleijado? E a dor era atroz. A dor era atroz. É isso que o texto de Hebreus está nos ensinando. Considere a Jesus, que suportou todo tipo de sofrimento,
toda a agonia, suportou todo o flagelo. E, irmãos, o texto dos Hebreus não está simplesmente colocando para nós ou querendo que a gente sinta dó de Jesus. Não. Nós temos que sentir, coitadinho, né? Não. O que o texto está dizendo para nós é o seguinte, que os sofrimentos de Jesus, ele tem tudo a ver com os seus seguidores. E os seus seguidores têm que suportar a cruz. Os seus seguidores têm que suportar o sofrimento. É assim que nós temos visto na história da igreja. É isso que o autor dos Hebreus, num contexto de sofrimento, num contexto de perseguição, está passando para os seus leitores. Você sabe para quê? Para que a gente não venha, é isso que o texto de Hebreus termina, para que não vos fatigueis, irmãos. Para que não vos fatigueis, desmanhando em vossas almas. O sofrimento de Jesus é para que sigamos nossa jornada, nosso percurso de cabeça erguida até o fim. O texto está dizendo para nós o seguinte, Jesus, ele chegou e nós devemos considerar que nós também chegaremos como seus discípulos. Não importa o que passaremos pelo percurso. Nossa conclusão. Corramos com perseverança. Jesus foi perseverante. Corramos olhando para Jesus. Ele é o autor e consumador de nossa fé. E estará conosco todos os dias. Corramos considerando os sofrimentos de Jesus. Seus sofrimentos hão de nos ajudar a passar pelos nossos próprios sofrimentos. Que Deus nos abençoe. Eu devolvo a palavra ao Pedro. Meus irmãos, nós vamos responder a mensagem com um cântico que é uma oração. Então eu convido vocês agora para louvarem o Senhor. O cântico é Eu quero andar com Deus por onde Ele me levar e o mais alto da colina alcançar e mostrar o seu amor aonde o mundo precisar, feito o sol do meio-dia a brilhar. Somente a luz do seu olhar bastará para iluminar o meu caminho. Então será viver a cada passo com Jesus. Mas se a dor tentar mudar o caminho que escolhi, eu vou segurar bem forte em suas mãos. Sim, é preciso continuar, manter-se firme até o fim. Estou bem certo que Ele tem guardado o que é melhor para mim. Somente a luz do seu olhar bastará para iluminar o meu caminho. Então será viver a cada passo com Jesus. Somente a luz do seu olhar bastará para iluminar o meu caminho. Então será viver a cada passo com Jesus. Amém.
Eu selecionei uma oração para nós fazermos juntos como uma resposta à mensagem. Estou projetando aí para vocês uma oração que eu encontrei no lecionário essa semana. Desculpa, no lecionário não, num programa de estudo que eu estou fazendo com alguns jovens. Ela não fala sobre uma corrida, mas ela fala sobre a peregrinação dos cristãos, fala sobre uma jornada, sobre uma caminhada, e está bastante em consonância com a mensagem que nós ouvimos. Então, convido para você acompanhar a leitura e fazer dessa leitura a sua oração, a nossa oração em resposta à palavra de Deus. A caminhada, a jornada, o percurso não é fácil, mas nós não estamos sozinhos. Nós caminhamos com o nosso Senhor Jesus Cristo, olhando firmemente para Ele. Deus, Tu chamaste Teu servo Abraão de Ur, na Caldeia, cuidando dele em todas as suas peregrinações, e guiaste o povo hebreu na sua travessia pelo deserto. Guia-nos e guarda-nos, os Teus filhos, que pelo amor do Teu nome peregrinamos ao longo desta vida. Sê nosso companheiro no caminho, nosso guia nas encruzilhadas, nossa força na exaustão, nossa defesa nos perigos, nosso abrigo na estrada, nossa sombra no calor, nossa luz na escuridão, nosso conforto no desânimo, que através da Tua orientação possamos chegar com segurança ao final da nossa jornada e que, enriquecidos de graça e verdade, possamos retornar às nossas casas, repletos de alegria duradoura. Amém. Nós vamos encerrar agora o nosso culto e eu convido o pastor Ângelo para que ele impetre a bênção. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o poder, a santificação do Espírito Santo seja convosco, irmãos, seja com todos nós, com todos aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo e seguem os seus passos, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Nós vamos encerrar agora a transmissão do culto pelo YouTube e pelo Facebook. Mas todos que estão conosco aqui no Zoom, nós temos um momento muito gostoso agora de conversar, o nosso cafezinho. Por favor, Mauro, desbloqueie não, ative os microfones. Bom dia. Bom dia. Que bom. A tartaruga